Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos. Eu sou Henrique Ribeiro e o programa começa agora. Confira agora a agenda cultural dessa semana. Confira a Expo Pop de Iécio Silveira. Figura carimbada em quase todas as rodinhas de Guarulhos, Iécio Silveira é um legítimo representante da cultura pop na cidade. Artista plástico e gráfico, suas obras deixam claro que formas e cores são suficientes para provocar diferentes reações. Sarcástico por natureza e irônico por aperfeiçoamento, sua acidez crítica era, basicamente, diluída em suas telas de forma simples e colorida. Confira essa exposição que traz um pouco mais a história desse artista que ajudou a revolucionar a valorização da cultura em Guarulhos. Essa exposição está no Centro Municipal de Educação Adamastor, localizado na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no Macedo. A exposição se inicia dia 7 e vai até dia 29 de março, e é aberta das 9 horas da manhã até as 22 horas com entrada franca. Com 106 anos de existência, a Banda Lira já levou com sua música diversão a um grande número de pessoas, tendo no repertório músicas de ilustres compositores como Ari Barroso, Noel Rosa, Zequinha de Abreu, Lupicínio Rodrigues, entre outros. A Banda Lira convida a todos para participarem do baile da melhor idade, dançando ao som de ótimas canções que marcaram a época. A indicação é de 18 anos e tem duração de 180 minutos, a entrada é franca. E fica localizado no Salão de Artes do Centro Municipal de Educação Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no Macedo. O baile se inicia às 19 horas. O Baquira Sistema de Som recebe Nelson Triunfo e Funk Companhia, com a apresentação do soul ao hip hop, fazendo uma edição especial com um dos mentores da cultura hip hop no Brasil e difusor do breakdance nas ruas de São Paulo. Esse projeto, intitulado Do Soul ao Hip Hop, conta com 4 elementos do hip hop em ação e na sequência um baile black com dançarinos convidados e trajes de época. O Baquira acontece na pista de skate do Parque Secap, próximo à Praça dos Mamonas Assassinas, das 13 às 22 horas e a entrada franca. A Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos faz uma apresentação no Teatro Padre Bento. Cansados de viver de migalhas, integrantes do movimento revolucionário pela libertação dos ratos observam a raça humana em suas casas e suas psicoses, exigindo o direito de comer e de assistir. O espetáculo foi criado a partir do processo de experimentação artística realizado por aprendizes e mestres da Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos. A peça estreia dia 6 de março às 20 horas e acontece em todas as sextas, sábados e domingos do mês. Às sextas e sábados, a peça acontece às 20 horas e aos domingos acontece às 19 horas. A entrada é franca, porém é necessário chegar com 1 hora de antecedência para a retirada do ingresso. Para mais informações, ligue 2229-5043. O teatro fica localizado na rua Francisco Fucci, número 3, do Jardim Tranquilidade. Essa foi a agenda cultural dessa semana. No próximo bloco, não perca a entrevista da atriz Ana Paula Descenzi sobre a peça Personificação Humana. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o programa Espaço Comunidade. O programa dessa semana recebe a atriz Ana Paula Descenzi, que vai estrear a peça Personificação Humana. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Fala um pouco pra gente sobre o que é essa peça. Essa peça é uma coletânea de poemas
que fala sobre uma mulher que ela vai à procura de si mesma. Ela passa pelas 3 fases da vida: a criança, a jovem e a adulta. Certo, fala um pouco mais, você pode falar um pouco mais dessas 3 fases dela? Bom, ela inicia como uma criança querendo sair de si própria e à procura dela sempre. Depois ela passa para jovem e ela passa para adulta. Dessas 3 fases, ela vai à procura de si mesma, querendo saber quem ela é. Ou seja, ela vai procurando onde eu estou, obstáculos que ela tem que passar e o que é essa vida, quem eu sou. Né? Porque no final, ela consegue fazer a revolução humana dela. Então, ela consegue ultrapassar tudo que no início ela estava buscando. É isso. Então a busca de uma elevação do ser, pode ser dito assim? Sim, com certeza. Porque é uma transformação. Como você está num estado de vida horrível, e você vai passar, você está chateado, você consegue, através disso, não ficar chateado, mas, sabe, melhorar. Então, um trabalho realmente de superação mesmo. É um trabalho de superação. E por que essa escolha do título? Personificação humana é um dos textos, é um dos títulos do poema, de um poema. E é ele que fala, começa o segundo poema, sobre o amor, que para essa personagem, a Ana, só o amor constrói, né? E personificação é uma linguagem, né, que fala sobre sentimentos. Então, por isso o nome personificação. Então a peça, o espetáculo, ele foi criado em cima desses poemas, certo? Sim, em cima desses poemas. São 5 poemas. Você pode falar um pouco mais pra gente sobre esses poemas? Bom, vou falar sobre a peça inteira. Começa com a Ana discorrendo sobre ela mesma. Depois tem dança. Tem dança de cada poema, com o corpo falando através disso também. São 5 poemas em personificação humana. O primeiro é Ana, o segundo é personificação humana, o terceiro é Viver, quarto é Mulher, depois vem Coração Andante. E no final retorna com a Ana. Então é um ciclo que se fecha, certo? Exatamente. Eu diria que se abre. Então, mas é uma situação que começa, vai indo, e depois volta aquela coisa da infância? Não, ela volta, ela se encontrou. Ah, tá. E o que essa peça reflete na sociedade hoje? Ela reflete muito a sua revolução humana, porque nós temos que lutar pelos nossos direitos humanos, certo? Mas antes de tudo, como que ela é existencialista, nós temos que estar de bem conosco mesmo, né? De bem para lutar por qualquer coisa, reivindicar qualquer coisa. Antes, nós temos de estar sabendo quem nós somos realmente. É o nosso eu. Essa peça é bem você voltar para o seu eu. Primeiro deixa eu me encontrar o meu eu, aí sim, eu vou poder fazer toda a reivindicação. Então, ela é excelente. Toda pessoa fazendo essa construção vai ser muito melhor o crescimento de um país e do mundo. Então a peça ela busca como eu posso dizer, a busca do ser pelo ser. Sim. A busca para a pessoa se encontrar. Esse sentimento que a peça passa? Sim, porque no existencialismo ele diz o seguinte, através você aparece vários obstáculos, mas você vai transpô-los, você não vai ficar parado, né? Ele foi criado no século XIX e XX, então tem toda essa coisa, é o ser humano em si, tudo parte do ser humano, a partir do ser humano, é ele, né? É o indivíduo por si mesmo. Então também tem as ansiedades, os tédios que são você vence eles, né? E após a guerra, Segunda Guerra Mundial, essa filosofia se tornou muito popular. Então é uma filosofia recente, se for em tempos de história. Século XIX, XX, sim. Mas
acredito que já devia ter também, Sócrates já devia falar um pouco, mas realmente é nova. É porque ela se tornou maior no período após a guerra, certo? Que Não. tem aquela... Não? Não. Ela se tornou popular. Isso que eu quis dizer. Ah, sim, tá. Então ela se tornou popular porque tem toda aquela coisa histórica da guerra, certo? Certo. Aí Sim. tem toda uma busca das artes. Você acha que é isso que aconteceu? Eu acredito no seguinte, eu não posso falar assim, mas com a guerra as pessoas estavam acabadas, né? Elas estavam na miséria. E elas estão popular por isso. Como que eu vou vencer? É a existência de um ser humano, né? Como que eu vou vencer isso? A procura de si mesmo. Como que eu vou... Nossa, tanta coisa no Japão, bomba nuclear, tudo que aconteceu de ruim, o ser humano estava acabado. Ele não sabia o que para ele, a vida tinha acabado mesmo estando vivo. Então ele tinha que procurar alguma coisa. Então a peça ela é formada nesse sentimento, só que se passa nos dias de hoje, por assim dizer? Ela não é passada nesse sentimento da guerra, não. Não, é nesse sentido artístico, né? Nesse período artístico. Não, é contemporânea. Contemporâneo? É bem contemporânea. Ele é totalmente contemporânea. Não tem nada a ver. Tanto que você falou, ela tem século XIX e XX. Contemporânea, mas ela traz apenas uma base do existencialismo, apenas essa base que ela traz. Entendi. Certo? Ana Paula, a gente vai dar só um intervalinho agora, depois a gente continua a entrevista no próximo bloco, tudo bem? Tá bom. O Espaço Comunidade volta em instantes. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o programa Espaço Comunidade. Hoje com a presença da atriz Ana Paula Descenzi, falando sobre a peça da personificação humana. Ana Paula, fala pra gente como que foi o processo de montagem da personagem. Comecei muito vendo pinturas, né? Também livros, Van Gogh, as mulheres, ouvindo música e com preparação de dança. E vendo, foi muito um processo de olhar o próprio eu, né? Que a autora, principalmente essa, que eu tinha que me olhar. Ainda mais eu tinha que separar, né? Eu, como eu sou autora, eu não misturar a Ana, que é o nome da personagem, comigo e observar também o outro. Então você pesquisou muitas coisas da arte mais antigas, da época do período, mas até mais antigas, que nem você mencionou o Van Gogh também, algumas leituras. Não, isso é pintura realmente de mulheres, como colocar, mas não... Mas pinturas, eu digo pinturas em relação às mulheres. Ah, tá. Mas não o tempo. Ah, certo. Então essas pinturas ajudaram bastante na criação do papel? Sim, ajudaram muito. E a parte da dança, como é que foi? Que eu iniciei a minha carreira mesmo foi com dança clássica, né? E nós resolvemos, tanto eu quanto a Eliana Sotero, que é a diretora, fazer danças dentro dessa peça. Depois de cada poema, representar através da dança esses poemas, né? Então, teve todo um trabalho de dança contemporânea, né? Foi, como eu tenho a base clássica, mas eu fiz dança contemporânea. Então, essa dança que colocou. Foi muito interessante. É muito interessante. E qual que é o público-alvo dessa peça? Para quem que essa peça é direcionada? Direcionada para 16 anos em diante, que a pessoa pode começar a realmente entender isso. Mas tem alguma pessoa que está com alguma dificuldade, porque algum problema que a peça ajudaria a pessoa a se encontrar? Não tem nada de autoajuda, não. Não? Não.
Fala um pouquinho sobre você. Você falou que começou a carreira com dança. Eu comecei com a Academia Roberto Silva, que tinha aqui em Guarulhos. E eu comecei clássico, depois eu fui para o teatro com a Maria Ilma, uma excelente diretora, atriz. E depois eu fiz um ano com ela de teatro, depois eu fui para poemas, que eu comecei a escrever poemas desde os 10 anos, mas eu fui me aprimorando cada vez mais. Voltei ao teatro com Claudemir, em Guarulhos, e aí fui trabalhei muito com as oficinas culturais, a Márcia Mazzaropi, que, por favor, gente, São Paulo, né, tá vendo essa... Parece que ela vai sumir. Eu peço aqui, todo mundo assina uma petição que está tendo para a Márcia Mazzaropi, que é uma das melhores oficinas culturais, que tem excelentes profissionais, dar aulas lá. Ela é enorme, de arte, de teatro, de circo, de tudo. Então, até aproveito esse onde eu estou colocando, porque eu fiz muitos cursos lá com diretores excelentes, com a Mira Haddad, com a Renata Mello. Então, eu tenho, assim, um carinho muito grande. Né? Na Oswald de Andrade eu trabalhei com foi, sim, em todas as oficinas que foram isso. Peças infantis, eu estreiei com uma peça infantil. Depois eu fiz mais 3 peças infantis e foram peças adultas fazendo. Você faz essas peças há bastante tempo, as adultas? Adulta é bem mais. Eu fiz a peça Quem, em 2010, com Tadeusz Kantor, que é o dele, essa peça. Depois eu fiz a peça 2011, Corpo Santo e Ayala e Ponto. E outras peças, peça Mestres, que é a minha preferida, que foi com o autor Ed Lopes, do Rio de Janeiro. Aliás, os 3 que eu falei são do Rio de Janeiro. Essas peças, elas foram apresentadas aonde? Aqui em Guarulhos mesmo? Não. As 3 foram apresentadas no Rio de Janeiro. A Mestres, o Ed Lopes, as outras 2 que é de Veloso, a direção dela, Quem, a peça Quem, e a peça Corpo Santo, Ayala e Ponto, direção de Veloso também. E teve peças que foram apresentadas em São Paulo, que foram com o Maurício Lencastre em 93. São 2 peças infantis. Né? Teve a peça A Besta de Nuremberg, com o Marinho Piacentini, que foi apresentada em São Paulo também. E a apresentação de dança, você chegou a fazer ou quando entrou para o teatro já... Não, eu fiz uma apresentação de dança só, quando estava estudando com o Borelli, Sandro Borelli, no Centro Cultural de São Paulo. Mas assim, uma apresentação mais rápida? Isso. Ah, certo. Mais rápida, que eu digo para um público mais... quando a gente estava estudando mesmo, foi uma apresentação de final de curso. Ah, entendi. Peraí. Bom, eu convido todo mundo para ir até essa peça, assistir. Ela tem um figurino bonito que eu gosto e vale a pena, gente. Vale a pena assistir essa peça de teatro. Ela foi feita também há 12 anos. Saiu no jornal aqui em Guarulhos, ela foi apresentada aqui em Guarulhos 2 vezes. Foi apresentada também em 2003 em São Paulo, no Teatro dos Quatro. E foi muito bem recebida pelo público, tanto de São Paulo quanto de Guarulhos. Né? Foi colocada por pessoas no jornal, pelo Lions Club, que deu seu apoio também. Então, vale a pena, é uma, como eu falei, de coletânea de poesias. Acho que nós estamos precisando de ir ao teatro e também buscar a poesia, né? Vamos misturar a poesia com o teatro. É muito interessante isso. E com a dança. Ela retorna tudo isso e eu chamo o público
vá ao cinema, eu adoro cinema como atriz, mas o teatro, você quer ler um livro, não gosta muito de ler, vai até o teatro, você vai acabar. É que o teatro tem uma coisa ali mais prática, né? A pessoa vê o personagem ali. Exatamente, exatamente. Aquele personagem, por exemplo, de Dostoiévski, a Catarina, não sei se você já leu, mas é Irmãos Karamazov, né? E tem a Catarina. Ele vai ler, ele vai lá e vai ver a Catarina, que ele não leu no livro, porque ele viaja, o teatro é uma viagem. O teatro né? ele tem bastante de trazer a realidade para o palco. Sim, e ele pode ter vários, e você vai sair de lá refletindo. Então a pessoa pode ter a sua opinião, o outro daquela forma, né? Chega até ao diretor, ou se não, a atriz, e fala, é isso mesmo, né? É gostoso você conversar com o público. E o teatro ele se difere em alguns filmes por conta disso. Às vezes você assiste o filme, vai embora e não pensa mais. O teatro, muitas vezes você vai, assiste a peça, depois sai se questionando, não é? Exatamente. Ele é um grande questionador. Isso que eu falo para as pessoas, né? Você aprende formas de lidar com o corpo, de lidar com as pessoas. Você sai dali, você sai uma pessoa mais comunicativa, né? Você quer falar com o outro, você tem esse desejo de falar com a outra pessoa, né? Como falamos do pensamento. Eu acho que não é preconceito contra nada, mas, por favor, eu adoro cinema, como eu falei, mas a fonte é o teatro. Porque o cinema ele surgiu do teatro, né? A parte toda interpretativa. Eu não sei se assim o cinema surgiu do teatro, mas assim, o teatro é a fonte da interpretação, né? Porque o próprio Shakespeare, há 500 anos, já fazia um belo teatro, e o cinema só foi começar a ser feito há 100 anos, né? Tem essa diferença também de... Tem, que foi uma grande descoberta, né? O cinema. E a descoberta de quando as pessoas... A tela linda, né? Enorme, e as pessoas olhando, vendo Charles Chaplin, sorrindo, cantando, canta assim, filme mudo, né? E as pessoas saíram correndo quando viram a primeira vez, porque realmente é lindo. O cinema é algo assim místico também, né? E falando de místico, o nome dessa personagem, ele é Ana. Se eu esqueci de falar. E eu coloquei o nome dessa personagem, quero ficar bem claro, não por causa do meu, que é Ana Paula, mas eu acho um nome muito místico, né? Ele começa com o A, que é a primeira letra, a liderança, e eu realmente sou apaixonada por esse nome. Eu falei, não, qual que vai ser o nome dessa personagem? Vai ser esse o nome mesmo. Vai ser Ana, que ela representa o ser humano. É isso. Entendi. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigada. Você tem algum contato para passar sobre a peça, como vai acontecer para o pessoal de casa? Olha, vai ser no dia 28 de março, vai ser às 20 horas, na Casa dos Cordéis. E vai ser. E quem quiser entrar em contato comigo para comprar convite antecipado é 953810977 e o outro é 968042999. Também tem e-mail que é anpa.esenzi@yahoo.com.br. Paula, muito obrigado. Obrigada a você, Henrique. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook.
e até o próximo Espaço Comunidade. Tchau!